Sem perceber, consumimos centenas de produtos diariamente. O que está acontecendo, jovens curiosos? Embora alguns sejam óbvios em como foram feitos, outros têm um processo curioso por trás. E embora muitas pessoas não reflitam sobre o complexo processo por trás do arroz ou da cerveja que consomem, outros curiosos, como o Sr. Curiosity, buscam respostas para tudo. Por isso, e por muito mais, estas são 7 coisas que você consome diariamente e não sabia como são feitas. Um arroz. Originário da Ásia há milênios, este alimento é hoje consumido mundialmente. Anteriormente, o processo era manual, com os trabalhadores plantando e colhendo as plantas manualmente. Atualmente, são utilizadas tecnologias avançadas, desde máquinas colheitadeiras até aviões que realizam o plantio por meio de chuva de sementes. Após 150 dias do plantio, as plantas serão colhidas e os grãos separados. Os grãos de arroz são levados à fábrica, onde são depositados em enormes contêineres. Em seguida, serão transportados por esteira até armazéns, onde passarão por secagem com sistema de ventilação. Quando secos, uma máquina aspiradora coleta amostras para testes e análises, para garantir a qualidade dos grãos de arroz e verificar se não há infestação de insetos, pois caso haja, a carga deverá ser descartada. Em seguida, os grãos são descascados por uma máquina, restando somente o interior que será usado no prato final. Outra máquina curiosa vai lixar os grãos e remover o farelo, clareando-os de marrom claro para branco. Agora, os grãos serão polidos como diamantes para ficarem brancos, brilhantes e prontos para o empacotamento. 2 massas. Embora muitos pensem que a massa nasceu na Itália, sua origem remonta à introdução por Marco Polo ao retornar de uma viagem à China. Em 1271, os chineses inventaram tudo. Para começar, precisaremos de alguns quilos de sêmola e água. Caso você não saiba, a sêmola é uma farinha grossa derivada do trigo. Quando a farinha chega à fábrica, ela é misturada com água em alta velocidade para se homogeneizar a uma massa perfeita. Após alguns minutos, ela está pronta. Agora, passará por formas de latão, que nos darão uma grande quantidade e variedade de macarrão. A massa é introduzida nas formas sob pressão e uma lâmina muito afiada se encarrega de cortá-la para formar nosso macarrão. Mas ainda não está pronta. Essa massa mole será colocada para secar em salas especiais ou através de fornos, dependendo do seu tipo. Após algumas horas, a massa está seca e pronta para embalar. Obrigado, China 3. Em barril, garrafa ou lata, milhões de litros de cerveja são consumidos anualmente. Esta bebida histórica tem mais de 500 anos e sua fabricação não mudou muito. A cerveja tem uma receita muito básica de apenas 4 ingredientes: água, cevada, lúpulo e levedura. Na fábrica, primeiro serão recebidos quilos de cevada e outros cereais que serão usados para ajustar a suavidade ou intensidade da cerveja. Os grãos serão moídos para liberar seu amido, o qual é um composto muito importante para esta bebida, pois será responsável por produzir o açúcar, que depois se transformará em álcool. Quando os cereais estiverem prontos, adicione água fervente para liberar todo o seu sabor, assim como em um chá. Em alguns minutos, a cevada será filtrada para remover os sólidos, mantendo apenas o líquido. Embora este cereal usado não sirva para fazer mais cerveja, costuma ser utilizado para gerar energia através de biogás ou como alimento para animais de fazenda. Mas enfim, vamos voltar para a fábrica. Agora sim, será adicionado outro dos ingredientes principais, o lúpulo, uma planta que vai dar à cerveja o seu característico sabor amargo. Em seguida, fervemos novamente o líquido cervejeiro para que o lúpulo conclua seu efeito. Esfria-se e transfere-se para os tanques de fermentação. Nesses grandes tachos vai a levedura. Fungos microscópicos se alimentam do açúcar da cerveja, liberando dióxido de carbono e álcool. Assim, a cerveja repousa por alguns dias para que a levedura continue seu efeito e trabalhe ao máximo o álcool. Por fim, quando pronta, passa para o engarrafamento, onde o recipiente recebe uma injeção de dióxido de carbono. Em seguida, será enchido até a borda com cerveja da melhor qualidade. 4 gomas. Sabemos que uma das coisas mais deliciosas e viciantes que conhecemos são os doces. E se além disso os transformarmos em algo macio e elástico, como as gomas, podemos ficar completamente loucos comendo milhares desses, mas lembre-se do pai de Charlie, os doces são lixo. Continuemos então para ver como ocorre a fabricação desses doces viciantes. Deveríamos ir para a Alemanha, especificamente para a cidade de Bonn, onde está localizada a maior fábrica de gomas de mascar do mundo.
O primeiro passo para produzir nossos doces é a fabricação dos moldes. Como sabemos, as gomas de mascar costumam vir em forma de ursos, minhocas e outros animais ou objetos. Esses moldes não são metálicos, mas impressos em placas de farinha de milho, prontos para serem preenchidos por uma massa gelatinosa. Em uma grande misturadora serão combinados xarope de milho, gelatina, açúcar e corantes. Após cozinhar por alguns minutos, obtém-se uma massa homogênea. Enquanto ainda quente, uma máquina derrama a gelatina sobre os moldes fabricados anteriormente. Depois, as placas de moldes vão para uma sala refrigerada, onde depois de 12 a 15 horas serão resgatadas. Quando os doces estão frios e sólidos, os moldes são batidos, fazendo todas as gomas caírem em um recipiente. As placas de farinha de milho usadas como moldes serão pulverizadas e reutilizadas para novos moldes. Depois, as gomas passam por enormes cilindros onde recebem um banho de óleo vegetal que lhes dá o brilho característico enquanto giram. Em seguida, estão prontas para o embalamento. 5. Óleo. Na maioria das cozinhas ao redor do mundo encontramos uma garrafa de óleo, que não apenas nos permitirá cozinhar a comida, mas também aqueles óleos um pouco mais finos podem ser usados para temperar diferentes pratos. O ouro amarelo é usado pela humanidade há séculos. Apesar de existirem vários tipos de óleos, geralmente todos passam pelo mesmo processo, o que o torna um pouco mais simples. Primeiro, temos que saber que existem dois tipos de óleo. Os de origem animal, principalmente utilizados na antiguidade através da gordura de animais marinhos. Depois, há os de origem vegetal, feitos com sementes de milho, arroz, palma, girassol e outras. O método utilizado depende da qualidade e do tipo de óleo a ser produzido. Óleos populares são extraídos com prensagem a quente, enquanto os premium são produzidos com prensagem a frio. E é nisso que vamos nos concentrar hoje. Uma vez que a fábrica recebe seus cereais, eles passarão por uma enorme e pesada prensa que vai pressionar ao máximo as sementes para obter seu óleo. Com este processo, obtém-se uma grande quantidade de resíduos que não são descartados, mas que geralmente são vendidos mais tarde para a produção de alimentos para animais. Após a extração, o óleo é bombeado por um sistema de filtração. Filtros de tecido são geralmente usados para permitir a passagem do óleo, mas reter resíduos de sementes ou pequenos sedimentos. Para obter um óleo de maior qualidade e cor mais clara, essa filtração é realizada várias vezes. Este tipo de prensagem resulta em menor quantidade de produto final, porém com cor mais clara e maior valor nutritivo. 6 bilhetes. Há milhares de anos que as pessoas utilizam diferentes objetos para realizar trocas. Em um momento se trocava por escambo, depois por um punhado de sal. Depois apareceram as moedas e, por último, antes da era digital, usávamos notas. Mas como são feitas? O problema com o papel comum é que ele se rasga facilmente. Portanto, para produzir notas, não se usa papel, mas tecido. Um tecido produzido a partir de algodão. Alguns países, como os Estados Unidos da América, adicionam linho à mistura para aumentar a resistência das cédulas. Com algodão e linho preparados em longas folhas, estes são misturados em um grande liquidificador que os transforma em uma polpa homogênea. Em seguida, a pasta é processada por rolos, transformando-se em um enorme rolo de tecido com quilômetros de extensão. O problema é que até agora só temos um pouco de tecido. O próximo passo é enviar tudo para a Casa da Moeda para iniciar o processo de impressão que dará valor às notas. Como sabemos, para dificultar a falsificação, existem vários elementos de segurança, sendo um dos mais conhecidos as imagens vistas à contraluz. Você sabia que para conseguir isso, a figura é feita colocando mais fibras de algodão em uma determinada forma? Em seguida, um fio de segurança é adicionado e eles estão prontos para a prensa. Os rolos de metal com o design da nota serão carregados com tinta e pressionados no tecido para imprimir o desenho. Agora, eles secam por alguns dias e depois são cortados, agrupados e embalados para uso em bancos ou caixas eletrônicos. Preciso de dinheiro? 7. Queijo cheddar. Se há algum queijo que ganhou o amor do público pela combinação perfeita com hambúrgueres, é o queijo cheddar. Este curioso queijo possui um sabor e textura perfeitos que, ao ser aquecido sobre a carne, nos fará salivar. Mas antes de começar, você sabia que este queijo leva o nome do lugar onde foi criado? O queijo cheddar foi originalmente produzido em Cheddar, Somerset, Inglaterra. A primeira coisa que precisamos para fazer um delicioso queijo são vacas, muitas vacas. Após a ordenha,
O leite é armazenado e transportado por caminhão refrigerado até a fábrica. O leite é aquecido e recebe uma porção de coalho, iniciando o processo de solidificação. Depois, o leite é filtrado e a matéria gorda é separada do líquido. Essa gordura será responsável por se transformar em queijo. Com uma batedeira, os grumos de leite que se formam são misturados e cortados em pedaços pequenos. E é neste momento que se vai aplicar a cor tão característica do cheddar? Sim, após alguns meses de maturação, pode adquirir uma cor amarela escura, mas também pode-se adicionar corantes naturais, como sementes de urucum, que vão dar esse tom alaranjado. Após a filtragem, nossos pedaços de queijo são misturados até estarem prontos para trituração e adição de uma boa quantidade de sal. Isso não apenas dará ao cheddar aquele sabor intenso, mas também interromperá os processos químicos que continuam ocorrendo no leite. Posteriormente, o queijo é colocado em formas e prensado, o que lhe dará a forma retangular perfeita para descansar por alguns meses antes de estar pronto. Antes de partir, quero saudar alguns assinantes. Primeiramente, um grande cumprimento para Oliver Bautista e outro para Daniel Dias Soto. Envio um grande cumprimento a Jeff D. Carvalho e outro para José Gabriel Flores. Depois um grande cumprimento para Jacó Mendoza e outro para Johnny Silva. Por fim, um grande cumprimento a Matias Jacobs e outro para Jovita Hernandes. E o último cumprimento será para o craque Christian Alarcó. Agora sim, deixem o seu like, comentem tudo, provavelmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Então, mais beijos do Sr. Curiosity, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sou o Sr. Curiosity.